Vamos apresentar a serva do Senhor. E que Deus venha usá-la. Ela está estreando hoje o novo púlpito da fonte. Vai quebrar, eu acho que não quebra. Não bate muito não, mano. Apesar que isso é firme. Pai querido, Pai Santo, nós queremos apresentar aqui a tua filha, Senhor. Vai estar ministrando a tua bendita palavra nesse momento. Que o Santo Espírito possa falar com cada um aqui, Senhor. Usa, Pai, vem usá-la de uma forma gloriosa nesta noite. Em nome de Jesus, Pai. Se alguma coisa vai tentar tirar a atenção da igreja, eu já repreendo em nome de Jesus, ó Pai. E que a igreja venha receber a tua bendita palavra, em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Quantos estão felizes por estar na casa do nosso Deus? A igreja pode abrir a Bíblia no Evangelho, segundo escreveu João. É um texto que quase ninguém conhece. João 3. Oh, glória! É isso aí. João 3,16. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Para quem é a glória? Se é para ele, pode ser melhor. A ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Mais uma vez, vamos dar glória para ele. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Aleluia. E diz assim a palavra do Eterno: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, estamos diante de um texto onde, vamos dizer aí que 99% das pessoas no mundo conhece. É um texto muito recitado, mas eu quero entrar no contexto dessa história, que é um bate-papo de Jesus com um homem chamado Nicodemos. Quem era esse homem? Esse homem era alguém que conhecia Deus pelas Escrituras. Esse homem era alguém que ele tinha contato com a palavra de Deus diariamente. Esse homem era alguém que estudava as Santas Escrituras. Então Jesus, ele não está batendo papo com qualquer pessoa. Ele não está batendo papo com quem nunca ouviu falar de Deus. Ele está batendo um papo com quem conhece a palavra. E nessa conversa, Nicodemos, ele se achega a Jesus num momento propício para ele. Porque Nicodemos, como ele é alguém da sinagoga,
é alguém que crê na volta do Messias, mas não crê, aquele povo não crê que Jesus era o próprio Messias. Mas Nicodemos era diferente. Ele tinha aí ele estava em cima do muro, eu não sei se é, não sei se não é, mas vou lá bater um papo com ele. Eu vou conversar com ele durante a noite, porque ninguém vai ver. Porque eu tenho medo das críticas. Eu tenho medo dos apontamentos. Então eu vou procurar esse homem à noite, porque eu sinto no meu coração um desejo ardente de conhecer sobre isso, sobre essa história que ele conta. Sobre esse reino ao qual ele está apregoando por aí, sobre essas maravilhas que eu tenho visto. Eu quero me achegar a este homem. Será que Nicodemos se parece com alguém? Será que a gente consegue se encaixar, tem hora, nessas atitudes de Nicodemos? Porque queremos se chegar ao mestre. Mas tem hora que eu quero, mas não consigo. Eu quero, mas não me esforço. Mas eu conheço. Eu estou introduzida nessa palavra. Eu estou introduzido nessa palavra. Nesse contexto, nessa história. Mas o Senhor, essa noite, Ele quer ter um papo contigo mais profundo. Ele quer conversar conosco sobre algo tão natural que Nicodemos não conseguia entender naquela noite. E ali o papo ele se discorria. E Jesus começou a falar para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Para você entender o que eu digo, o que tem acontecido, todos esses milagres, para você crer de verdade, Nicodemos. Porque a tua crença é rasa, Nicodemos. Você crê somente porque crê, porque está vendo, porque o milagre acontece. Mas você não deposita a confiança em mim, Nicodemos. Tanto você não deposita que você veio conversar comigo à noite, para que ninguém veja, para que ninguém te aponte, para que ninguém diga para você: lá já vai mais um crente. Como pode? Aquela pessoa está indo para a igreja? Aquela pessoa é crente? Sabe por quê? Porque vivemos numa sociedade que tenta nos corromper todos os dias. Vivemos numa sociedade que já é corrompida e quer te levar para o buraco junto com ela. E Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Só que a gente leva a palavra no pé da letra. Nicodemos levou essa palavra ao pé da letra. Como que pode? Eu já velho, grande, como que eu vou entrar na barriga da minha mãe novamente? Imagina eu com essa estrutura toda, coitado da minha mãe. Eu tenho que entrar na barriga dela de novo, para poder entender aquilo que Jesus estava falando. Só que Nicodemos, ele estava com o seu racional humano apurado e o espiritual baixinho. Jesus não estava falando para ele do nascimento físico. Jesus dizia para ele do nascimento espiritual. Porque ele nasceu, cresceu, envelheceu, mas não nasceu espiritualmente. Por isso que a palavra vai dizer que a letra ela mata. O muito saber, ela mata. Mas a intimidade com Deus, ela nos traz de vida. E decorrendo nisso, nesse versículo, olha o que a gente acha de 4 verdades nesse versículo. Muito interessante. Esse versículo, esse único versículo, ele fala da maior dádiva que nós temos na nossa vida, que é o Deus Filho. Nós temos essa dádiva. Esse versículo, ela fala do maior necessitado, que somos eu e você. Esse versículo, ele fala do maior propósito, para que nós não perecemos, mas que tenhamos a vida eterna. Mas sabe o que acontece conosco? A nossa vida eterna tem momentos que parece que o eterno é aqui. Porque queremos ter vida eterna, gozando das coisas boas da terra. Só que Jesus não está dizendo isso. Nicodemos, a vida eterna é lá, ó.
Você vai gozar do que eu tenho para você lá no céu, Nicodemos. Então, para você entender o que eu estou dizendo, Nicodemos, você precisa nascer do Espírito. Porque você já é carne. E o Espírito? Porque Deus amou o mundo. E esse mundo, quando a palavra diz mundo, ela não está dizendo o mundo globo terrestre. Ela não está dizendo da natureza, dos seres viventes. Ela está dizendo de mim e de você. Ela está falando daquilo que Deus criou. Deus ama a criatura. Deus ama a criação. Ele te criou. Ele te fez com detalhes. Presta bem atenção. A terra, ela foi feita com... Crente que não vem à escola bíblica, não sabe, gente? A terra foi feita com palavra. Haja luz, haja água, haja terra, haja. E nós fomos feitos como? Com as mãos de Deus. Então o seu narizinho, que às vezes você quer fazer uma rinoplastia, foi Deus que moldou, tá? Né? Deus fez perfeito, como disse o evangelista de manhã, a gente que destruiu a criação. Né? Para frente, para os lados. A gente destrói um pouco a criação. Mas Deus fez perfeito. Deus fez perfeito. A gente que nunca está satisfeito. A nossa insatisfação faz com que a gente coloque os olhos aonde não é necessário. Porque nós temos tudo perfeito. Mas esse é um outro momento. O apóstolo Paulo, em Efésios 3, eu queria que alguém colocasse para mim aqui na mídia, por favor, para a igreja acompanhar. O apóstolo Paulo vai dizer para nós em Efésios 3, 18 e 19 assim: Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A gente consegue mensurar o tamanho desse amor? A gente consegue? Quem é pai, quem é mãe? Quem é pai, quem é mãe? A gente ama nossos filhos. E a gente acha que é incondicional. Deus ama muito mais. Esse amor que você sente pelo seu filho é pequenininho diante do que Deus sente por você. Porque mesmo sendo pecador, Deus te ama. Mesmo você sendo incrédulo, Deus te ama. Mesmo você não estando no posicionamento que Deus quer, Deus continua te amando. Ele não abre mão de você. Tanto não abre que você está aqui hoje para ouvir que Deus te ama. E é no momento de aflição, e é no momento de dor, que Deus vem te dizer: eu te amo. Eu achei muito interessante. Hoje eu aprendi algo assim que eu nunca tinha percebido. A gente lê a Bíblia, lê, mas tem coisas que passam despercebidas da nossa vista, e a gente escuta pessoas falando e a gente acaba se deixando levar pelo que a gente escuta. Mídia, coloca para mim, por favor, Ezequiel 37, o versículo 3. Observe comigo. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, Deus, tu o sabes. Versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. A pergunta que Deus faz para Ezequiel é se aqueles ossos podem viver. Na minha versão, é um pouquinho diferente. No versículo 3, vai dizer assim: e me disse: filho do homem,
poderão viver esses ossos? Quando Deus fala poderão viver, me dá o entendimento que os ossos nunca tiveram vida. Eu já ouvi muita gente dizendo assim, poderão reviver. Mas a palavra não está dizendo reviver. Deus em momento nenhum disse que aqueles ossos tiveram vida. Mas presta bem atenção no que eu entendi. Mais adiante, o Senhor Deus vai dizer para Ezequiel que esses ossos representam o exército de... Se era um exército, eu entendo que teve vida. Mas o Senhor disse que poderão viver. Como assim? Teve ou não teve? Houve ou não houve vida nessa história? Vamos entender? A vida que Deus está dizendo que não houve nesses ossos era a vida do Espírito. Aquela vida que Deus sopra nas nossas narinas. Esses ossos representavam o povo de Israel, o exército de Israel, que está falando, sabe de quem? De mim, de você. Sabe o que Deus disse para mim? Tem muita gente andando na minha casa, tem muita gente entrando e saindo, tem muita gente fazendo muita coisa, sem vida. Sem vida. Sabe por que a gente entende que teve vida esses ossos? Porque os ossos só crescem dentro do corpo. Uma criança, quando ela é gerada, os ossos vão crescendo dentro do corpo da mãe. A vida, ela começa na concepção. Mas a vida em Deus, ela só começa quando o sopro de fôlego de vida vem de Deus para nós. Dentro do ventre da nossa mãe, nós temos vida. Nós crescemos. Mas acontece algo interessante. Muito interessante dentro do nosso corpo quando estamos gestando. Aquele ser que está dentro do corpo da mãe, ele está ali dentro de um líquido que protege o corpo daquela criança. Mas aquela criança, ela só recebe nutriente através do cordão umbilical. E olha o que acontece com essa criança. Ali ela recebe os nutrientes, ali ela recebe oxigênio para sobreviver dentro daquele corpo. Ela não respira ali dentro. Só que a criança, ela tem um período para ficar dentro do corpo da mãe. Porque se ela ultrapassar esse período, aquele líquido que se chama amniótico, o mesmo que protege, ele mata. Ele mata. Alguns de nós, ou a maioria de nós, vivemos lá fora, um período. Mas Deus nos resgatou e nos trouxe para cá antes que morrêssemos lá fora. Precisamos nascer novamente. E no momento do nascimento, a criança nasce. E acontece o que quando a criança nasce? Chora. Sabe por que a criança chora? Porque a primeira vez ela tem um contato com o oxigênio externo. Ali quando aquela criança nasce, por mais que ela tivesse vida dentro do ventre, ela não tinha uma identidade para a sociedade. Ela não tinha um nome. A partir de que ela nasce, ela recebe um documento de identificação. E quando nós nascemos do Espírito, nós também recebemos esse selo de identificação. Nós vamos trazer à memória daqui a pouco o sangue e o corpo do nosso Deus. Cristo verteu o seu sangue na cruz por mim e por você. E o que fazemos com essa informação? Será que a gente consegue ignorar esse fato tão lindo que Deus fez por nós? Será que a gente consegue ser tão egoístas e egocêntricos para esquecermos que Jesus, ele se fez sacrificial por mim e por você? Era isso que Jesus estava tentando falar para Nicodemos. Nicodemos, eu vou sofrer por você. Eu vou precisar passar de morte de cruz. Sabe por quê, Nicodemos? Ninguém está entendendo o que eu estou falando. Eu vou ter que me sacrificar. Por um povo incrédulo. Por um povo que só quer tirar proveito daquilo que eu tenho para dar aqui hoje.
Então eu vou ter que mostrar quem sou eu de verdade lá naquela cruz, Nicodemos. Entenda isso. E ali, voltando lá para Ezequiel 37, aqueles ossos, eles só começam a tomar vida quando Deus sopra sobre os ossos. E para aqueles ossos tenham vida, o que acontece? Cria nervo, cria carne, vira um ser. Por quê? Porque tem fôlego de Deus. Porque nasceu de novo. Não adianta nós vivemos uma religiosidade, mortos espiritualmente. Naquele grande dia, Jesus vai chegar e você vai se apresentar e Ele não vai te conhecer. Não vai valer a pena. Não vai valer a pena. Jesus, Ele se fez sacrifício por mim e por você. Entenda isso. Para que nós tenhamos o quê? Vida e vida eterna. A vida eterna, ela não está aqui. Ela está lá no céu com Ele, no céu de glória. Isso aqui tudo é passageiro, isso tudo vai acabar. Isso aqui a traça e a praga corrói. O governo leva. A gente não vai ficar com nada disso. Mas a vida eterna é um presente de Jesus para nós. É algo que nada e nem ninguém pode dar por nós. Nem uma mãe, nem um pai, nem um esposo, ninguém pode. Jesus já fez, está aí, ó. Está disposto, está disponível esse sacrifício. Faça valer a pena na sua vida o sacrifício de Jesus. Não se entregue para Ele de qualquer maneira. Não faça as coisas de qualquer maneira. Porque o espiritual, ele só discerne as coisas espiritualmente. Queira ser espiritual, mas eu não quero ser aquela pessoa santarrona. Seja por Deus, por Cristo, pelo amor que Ele tem. Deus amou o mundo de tal maneira, foi de algo tão grande, tão imensurável, que o apóstolo Paulo diz que a gente não tem como medir. Muitas das vezes nós não temos esse amor na nossa casa, nós não temos esse amor do nosso esposo, não tem como medir. A gente se acostuma com o que temos aqui na terra. E Deus tem muito mais para nós no céu. Deus tem muito mais para nós no céu. Mas antes de ascendermos ao céu, Ele quer fazer aqui. Ele quer te fazer feliz aqui. É algo que me constrange. O amor de Deus é algo que me constrange. Porque eu não sou merecedora desse amor. Eu não sou. Nós não somos merecedores desse amor. Porque Deus amou o mundo. O Espírito de Deus. Porque Deus te ama. Mas nós temos a tendência de querer nos amargurar. De trazer para a nossa vida, para a nossa alma, dor. Enquanto Deus tem vida para nos dar. Deus tem vida aqui nesta noite para dar para aquele que crê no Senhor. Confia no teu Deus. Não deixe que a amargura, a vida, sabe, que parece que está te pisando, te amassando, te dizendo assim, você não presta, você não serve. Não deixe que isso entre no teu coração. Porque Deus tem vida para você nesta noite. Se alegre com a salvação em Cristo Jesus, porque é o maior presente que temos. É algo assim extraordinário que temos. Se eu pudesse dizer para vocês o que eu estou sentindo aqui, se eu pudesse transmitir para vocês, é algo assim sobrenatural. É algo sobrenatural. As minhas lágrimas não são de tristeza. As minhas lágrimas são do encontro, sabe? Da presença do Espírito Santo. E eu fico assim, tem hora triste em perceber que existem pessoas que não conseguem sentir esse vento soprando, o vento da vida, o vento que quer te trazer alegria em meio às tribulações.
O Deus de Isaías primeiro, Ele continua sendo o mesmo. Enquanto há sofrimento na terra, Ele continua sublime no céu, sentado no alto e sublime trono, esperando que nós dissemos para Ele assim, ó: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Senhor, o Senhor continua sendo santo, e eu quero ser santo como o Senhor é santo. Tira essa carne corruptível da minha vida e me faz ser santo. Sabe por que você pode ser santo? Porque Deus é santo. Porque Deus é amor. Deus não tem poder, Ele é o próprio poder. E Ele quer transformar vidas nesta noite. Ele quer trazer vida para aquela pessoa que acha que tem vida. Só acha. Anda, come, deita, dorme, mas não vive em Cristo. Não vive Cristo. Não vive o amor que Deus tem para ele. E essa noite o Senhor quer transformar vidas. Adriane, vem me ajudar, Adriane. E pensando nesse nascimento físico, quando uma criança nasce, que ela não chora, o médico precisa dar o quê? Uns tapas na criança para fazer ela chorar. Jesus, essa noite, vai dar uns tapas em alguém. Sabe por quê? Porque o que está dentro de você vai te matar. E você precisa expelir o que está dentro. E é só chorando. E é só se derramando diante do altar do Senhor. Para expelir o que vai te matar. Porque o líquido amniótico que está fora, se você, quando a criança nasce, que o médico aspira aquela criança, e aquela criança não chora para tirar o que está na boca, ela engolir, ela vai morrer. E nessa noite o Senhor está dizendo, tem muita gente engolindo líquido amniótico aqui. Tem muita gente ingerindo aquilo que não é para ingerir, vai morrer. Vai morrer, mas eu estou aqui. Eu quero dar vida. Eu quero fazer viver aquilo que não tem vida. Não entre em duelo com Deus. Vai apanhar. Vai apertar. Sinto lhe informar. O Senhor vai te fazer entrar na prensa para sair o que está te matando, porque Ele te ama. Ele não quer que você morra. Obedeça a voz do Espírito. Faça algo pela tua vida, pelo amor de Deus. Tome uma atitude. Não morra. Não seja um vale de osso seco. O Senhor vê aquilo que ninguém vê. E você está querendo morrer? E você está querendo se enganar. A sua mente burla aquilo que é verdade. A sua mente traz mentira para o seu subconsciente. Ei, não se engane. Mas, irmã, viver com Cristo é mil maravilhas. Não vou ter mais guerra. Vai. Mas o Senhor é contigo em todos os momentos. O Senhor te carrega no colo na hora da tribulação. O Senhor, Ele traz vida para você nesta noite. Fique de pé, igreja. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama.
Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Eu vou terminar citando Gênesis 50, 20. Nesse pedaço vai falar sobre a história de José. E todos conhecem a história de José, eu não vou me segurar nisso tudo. Todos sabem o que José passou. Mesmo ele sendo um menino, ele precisou passar boa parte da vida dele preso, cativo, servindo a pessoas a qual não professavam a fé dele. Mas olha o que ele vai dizer no verso 20 do capítulo 50 de Gênesis. É necessário, capítulo 20. Vós bem intentastes mal contra mim. Isso José falando para os seus irmãos. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Talvez através da sua vida, Deus quer conservar outras vidas. É por isso que às vezes passamos por tantas tribulações, por tantas coisas que a gente não entende, mas Deus sabe de tudo. Deus não perdeu o controle da minha vida e nem da sua. Ele tem propósito nessa tribulação que você passa. Mas mais tarde você vai dizer assim: bendito seja o nome do Senhor, porque eu passei por tudo isso e grande foi a minha vitória. Grandes coisas tem feito o Senhor através da tribulação que eu passei. Dá uma oportunidade para o Senhor mostrar para você que Ele é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Mas é necessário que você dê esta oportunidade. É você quem decide: eu vivo ou continuo uma vida de morte promíscua a qual eu vivo? É você quem decide. E eu agradeço a minha oportunidade.